Olá, pessoal. Boa noite. Vou ajeitar a câmera aqui. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos dar sequência aí a mais uma noite, né? Mais um dia de aula. Sempre aquele recado, né, que não deixa de ser importante, só para vocês ficarem atentos ao calendário. Nós temos aula hoje, semana que vem, 22 e dia 29. Então, é hoje mais 2 aulas. Aí, no dia 6, já está, né, dentro da semana de provas. Então, dia 6 não tem mais aula. Então, a gente tem aula hoje, semana que vem. Inclusive, o conteúdo da semana que vem, acho que já está lá postado. Deixa eu confirmar aqui. Já está lá postado. E aí, no dia 29, a gente vai fazer aí um comentário bem específico sobre a prova, como é a primeira prova que vocês vão fazer comigo e tudo mais. A gente vai fazer um comentário geral aí sobre como é a prova, quais são os pontos de atenção. Não é uma revisão propriamente dita, porque a gente não vai refazer os conteúdos, né? Mas a gente vai dar uma navegada aí por tudo aquilo que a gente viu do segundo bimestre para frente, né? Então, essa prova bimestral, que é na primeira semana de julho, cai só segundo bimestre para frente, né? Então, a gente faz o corte aí daquela semana em que vocês fizeram a atividade, né? Aquela atividade do primeiro bimestre, dali para frente, né? Dali para frente é o conteúdo que vai cair nessa avaliação. Mas isso a gente vai falar mais para frente, né? A gente vai falar aí mais para frente, a gente tem aí mais 2 semanas, né? 2 semanas de aula até chegar na questão da prova. Mas, né, já se programem aí para a primeira semana de julho. E aí, quem for ficar em final, né, que eu espero que não fique ninguém, mas quem for ficar, e já na semana seguinte, acho que são as finais, né? E precisa dar uma olhadinha no calendário. E o exame final, ele também é online, também está sendo realizado online, assim como a avaliação, né? Lá no portal do aluno vai ter uma aba específica chamada exame final. E para quem está chegando agora, né, quem está começando o curso, a Uniandrade, ela foge um pouquinho do padrão nessa questão do exame final, porque como é que funciona, né? Vamos colocar aí no ensino médio ou nas outras faculdades, aquela lógica de que se você, por exemplo, fica com média lá 5,5, né, qual a nota que você precisaria, regra geral, para você ser aprovado em exame final? Você precisaria complementar um número para ter média 5. Né? Então, se sua média é 5,5, você tiraria 4,5, média, divide por 2, média 5. Na Uniandrade é diferente, tá? A Uniandrade não se aplica essa lógica aí que muitos lugares se aplicam. Na verdade, aqui, independente da média que você tirou, e aí necessariamente ela vai ser abaixo de 7, porque quem tem média 7 está aprovado, né? Aprovado direto, não precisa de exame final. Então, quem tirou 6 e 9 para baixo, não importa a média que você teve, você precisa tirar pelo menos 6 para ter aprovação, né? Então, você teve média 4, média 5, média 6,5, média 2, né? Então, tanto faz a média que você tiver, se for abaixo de 7, você precisa tirar 6 ou mais, né? Pelo menos 6 aí na prova de exame final, né? Então, isso daí é algo um pouco diferente aí na Uniandrade. A Uniandrade vem fazendo isso desde o ano passado, não era assim antigamente, eles mudaram. A Agatha perguntou sobre o trabalho, né, onde consultamos as notas. Na verdade, eu vou lançar as notas no mesmo sistema, lá no portal do aluno, enfim, onde estão as notas e faltas. Qual é o problema do sistema da Uniandrade? Ela não permite que eu lance notas por trabalho, né? Ela só me permite jogar uma nota cheia. Então, o trabalho valia 30, a prova 70. Eu vou lançar lá, né, a nota total da pessoa foi 90.
né? Então, eu não consigo lançar 30 e depois 60, né, para dar os 90. Não, eu vou lançar de uma vez só o 90, né? Então, para vocês conseguirem controlar isso, e aí, né, não tem outro jeito, porque o sistema não deixa eu dividir, né, a nota em duas. Quando vocês realizarem a atividade avaliativa, a prova, o próprio sistema ele vai te dar a nota assim que expirar o prazo de todo mundo ser avaliado, né? Então, semana de provas termina dia 7 você já vai saber qual é a sua nota da atividade avaliativa. E aí é simples, né? Cada questão que você acerta é 0,7, se acertar todas, você tira 70. Aí, o que complementar isso é a nota do trabalho, né? Então, acaba sendo aí um pouco... tem que fazer toda essa engenharia aí para conseguir ver a nota do trabalho. E por que eu não lanço ainda a nota do trabalho? Também tem esse problema, o sistema ele não fica aberto para lançar a nota o tempo todo. Basicamente, ele é aberto aí na semana de prova, para os professores lançarem as notas, né? Então, enfim, fica um pouquinho difícil aí para vocês saberem exatamente a nota, vocês vão conseguir depois só, tá? Bom, feito aí esse recado geral, vamos para o nosso slide, né? Vamos apresentar aqui a telinha, nosso PowerPoint, que sempre está à disposição, né? Sempre está lá para vocês fazerem download. E hoje, né, a gente fala aí sobre expectativas, sobre o que as pessoas esperam de um mercado, né, esperam aí de um governo. Por isso, primeiro a gente fala de expectativas, para depois entrar nos conceitos de crise, né, crises econômicas. Então, basicamente... Professor, Não está saindo sua voz, professor. Montou o telefone, o áudio. Agora estão me ouvindo? Agora foi? Sim, professor. Vai entender, né? Simplesmente parou de meu microfone aqui. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me avisem. Agora estão ouvindo e vendo a tela? Tudo certo? Beleza. Bom, então vamos lá, né? O que é a aula de hoje? A aula de hoje a gente vai falar aí sobre as expectativas do mercado, e aí essas expectativas, elas variam bastante de acordo com contexto, de acordo com o segmento econômico, né? Então, cada expectativa gera aí, né, uma propensão, inclusive, de investimentos das empresas, e aí o revés, né, o outro lado, quando isso não é atingido, surgem as crises econômicas, e essas crises econômicas, elas têm diversas origens ou diversas premissas, né? Então, a crise, ela não precisa, ela reflete muitas vezes no econômico, mas nem sempre ela tem origem na questão econômica. É um exemplo aí da própria pandemia, né? O motivo da crise é uma questão sanitária, mas aonde que isso vai refletir? Na economia. Então, temos uma crise econômica cujo fato gerador, né, a razão de estudo, não é exatamente uma má condução econômica, né? Então, tem todo esse arranjo aí que a gente vai falar aí ao longo dessa noite, né? Então, essa economia, essa expectativa que a gente tem, né, ou o investir, ou o aplicar o dinheiro, né, que muitas vezes os investidores possuem, eles vão muito de acordo com projeções, né, com previsões.
E aí a gente tem um cenário, né, que envolve inúmeros fatores, mas um dos principais é a questão política, né? Então, uma expectativa econômica muitas vezes está atrelada com uma ideologia política, né? E aí a gente tem, no passado recente, né, a gente tem, por exemplo, uma ideologia mais social, mais voltado para público de baixa renda, que são os programas sociais desenvolvidos pelo PT, né, ou pelo menos aplicados aí pelo PT. E o desenvolver, né, políticas de redistribuição de renda, o desenvolvimento de políticas que vão colocar vamos resumir aí, o pobre em primeiro lugar, essas políticas naturalmente levam a quê? Levam a uma necessidade maior de tributação, porque são mais benefícios a serem pagos. Ao mesmo tempo, quando uma política, né, não está sendo aceita, mas não está aparecendo aqui para entrar, pede para ela tentar de novo, que... Ó, agora foi. Aí. Então, um governo, né, que tem o seu ponto focal, a questão dos pobres, por exemplo, vai reforçar a questão das leis trabalhistas, vai reforçar a parte sindical, vai, de alguma maneira, taxar mais os ricos, vai criar, né, mais direitos à população carente, direitos sociais, trabalhistas, de acesso, de cotas e tudo mais, que para o lado do investidor, que é o rico, é o que tem dinheiro, que não precisa de nenhuma política social, esse rico, ou esse que se chama de mercado, né, o mercado, principalmente o financeiro, vai olhar isso com maus olhos, vai falar assim, caramba, lá vem um governo que vai aumentar tributo, vai aumentar o sindicato, vai aumentar lei trabalhista, vai criar mais encargo, vai aumentar o custo Brasil. Então, naturalmente, né, o mercado ele tende a rejeitar esse tipo de atuação, que a gente chama uma atuação mais social, né? Então, vejam que, e aí isso é extremamente volátil, né, isso varia, mas aí o mercado fica especulando, né, quem é o candidato ao governo, né, de 2022? É o PT e o Lula está disparado na frente. O mercado cai, a bolsa cai, tudo isso cai, por quê? Né? Esse investidor, ele tem receio de que ele não vai mais lucrar tanto quanto ele está lucrando agora, né? Então, vejam que isso é uma expectativa, né? Uma expectativa econômica vinculada ao contexto político. Aí existe todos os outros fatores, né? Existe a questão de mercado consumidor, qual é o potencial, existe a questão natural, existe inúmeros fatores, mas também a política, né? Então, essas decisões econômicas, né, de investimento, essas decisões econômicas, elas estão muito pautadas aí por previsões, por projeções. E isso, né, vamos evoluir aqui no próximo slide, a gente pode chamar de expectativas, né, expectativas aí, que, com base naquilo que já aconteceu, é feita uma previsão. Essas previsões acertam? Muitas vezes não, né? Essas previsões, é mais ou menos como previsão do tempo, né? Talvez acerte ali em cheio, talvez chegue perto, muitas vezes erra completamente, né? Então, são previsões, ou seja, projeções, mas é com base nisso que esses agentes econômicos trabalham, né? Eles usam variáveis, eles usam ideia de percentual, né? Se é provável ou não que tal evento aconteça. Enfim, nós temos aí grandes institutos estudiosos, enfim, que se dedicam a fazer projeções, né? Projeções, e é basicamente com base nessas projeções que nós temos aí as decisões de investimento, né? Então, você faz aí um planejamento, né? Um planejamento de acordo com essas previsões. Se uma agência
né, que tem aí um renome internacional, faz uma previsão de que daqui a 5 anos o Brasil vai virar uma Venezuela, os investidores americanos, os investidores europeus não vão aplicar o dinheiro no Brasil, né? Então, o governo ele se esforça muito, né, para que, né, o Brasil fique desvinculado dessa noção de controle, de governo intervencionista, enfim, né? Então, nós temos aí muito desse lado, né, que o governo precisa prestigiar também o mercado. Professor, então a política voltada para a baixa renda, ela não é boa. Ela tem que ter, ela precisa existir, ela é necessária, mas, né, quem vai gerar um emprego para a população de baixa renda é o investidor, né? Então, é o equilíbrio da balança, né? É sempre o equilíbrio da balança. O governo que olha só para um lado, né, automaticamente não vai ser um bom governo. É sempre essa necessidade de fazer um equilíbrio. E aí cada um acaba se filiando a uma ideia mais ou menos de acordo com sua ideologia, né? Então, de uma certa maneira, eu particularmente compartilho de uma noção mais liberal, uma noção mais voltada ao investimento, a fazer o capital girar, do que ficar dando mensalidade para o pobre continuar sendo pobre, né? Então, eu vejo, né, que essa política de simplesmente dar uma mesada para a pessoa sobreviver não vai resolver o problema de ninguém. Ele não vai morrer de fome, mas também não vai resolver o problema, ele vai continuar pobre eternamente, né? Então, mas como é que dá para mudar isso? É inserir essas pessoas no mercado de trabalho, é qualificar, né? É criar programas de inclusão aí no mercado, de qualificação, cursos técnicos, enfim, né? A gente sabe que, de um modo geral, quem quer trabalhar, consegue trabalhar. Mas é um trabalho difícil, é ruim, é longe, e eu ganho pouco. Mas vai ter trabalho, né? A gente sabe que, hoje em dia, de um modo geral, né, pessoa que se dispõe a trabalhar num local que ele, enfim, talvez não sonhe com aquilo, mas ele vai ter emprego, né? Só que as pessoas, muitas vezes, não querem, estão penduradas num programa social, muitas vezes são pensionistas, né, ou têm algum benefício que incentiva elas a continuarem naquela condição. Então, assim, é tudo uma questão de ideologia, né? Já tem todo um outro lado que fala não, né? O pobre é pobre porque os ricos exploram, e esse pobre nunca vai conseguir saltar, nunca vai conseguir evoluir, sem o governo manter um valor nesse sentido, né? Então, vejam que ideologias que, né, refletem muito nos políticos, né? Então, nós temos políticos com todos os lados aí a serem defendidos, mas, né, tudo isso gera a necessidade de um equilíbrio, não dá para olhar só para um lado, e aí a gente pode pegar até o próprio Bolsonaro, né, que fala o tempo todo em liberalismo, 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 mas foi aí, né, bem ou mal, pouco ou tudo errado, mas ele criou um programa de auxílio emergencial e está mantendo aí, né? É pouco, é um valor que não dá para nada, mas ele está fazendo. Então, veja, ele é todo ultraliberal, mas não tem como, né? Um governo hoje não vive olhando só para um lado, precisa olhar para os dois. Bom, essas expectativas têm dos investidores, né, mas existem também as expectativas dos consumidores, né? Então, existe o lado de investimento e existe o lado do consumo. Essa expectativa de consumo é o quanto o consumidor, né, ele projeta para ele mesmo a possibilidade de adquirir um bem que vai gerar um conforto para ele, né? Então, é aquela situação, né? Aconteceu muito no início da pandemia. Tudo parou, o Brasil, o mundo parou, ninguém sabia ao certo se os empregos, né, iam se manter, se você continuaria empregado. Isso criou o quê? Uma expectativa negativa em que todo mundo parou de consumir. Eu não sei se estou empregado amanhã, né, como é que eu vou lá comprar um carro agora, fazer um financiamento? Eu tenho receio. Então, segura isso daí. Então,
Então, veja, isso também é uma expectativa gerada aí, mas do lado do consumidor, né? Então, a hora que foi verificado que não, que, né, a pandemia é ruim, mas no final das contas estamos sobrevivendo, o consumidor voltou a comprar, né? Voltou a comprar, que é aquilo que a gente está vendo esse ano, né? O ano passado, todos os números foram ruins, porque todo mundo segurou, né, o dinheiro que tinha, e agora tudo aquilo que foi poupado está sendo, né, consumido. Então a gente está vendo o quê? Um crescimento da economia e da inflação, né? Porque nós temos aí também um consumo que se manteve estável, mas a oferta foi reduzida, e aí nós temos problemas de insumos, temos, enfim, uma série de fatores aí que geram também a inflação. Mas vejam que nós temos expectativas dos consumidores, né? Nós temos aí aquela ideia de que se eu tenho uma taxa de desemprego baixinha, né? Se eu tenho uma boa qualificação, se o meu segmento de mercado tem um incentivo, ou melhor, o governo não atrapalha aquele segmento de mercado, eu tenho uma expectativa de que eu vou continuar empregado. E se eu não tiver empregado na empresa A, eu vou empregar na empresa B, porque a taxa de desemprego é baixa. Então, eu não preciso ter medo de fazer um financiamento de um apartamento, de um carro, para pagar em 5 anos, em 10 anos, porque dentro dessa razoabilidade eu tenho, né, plenas condições de honrar com aquele compromisso. E vejam que é dinheiro que é colocado na economia, né? A economia vai girando, vai girando, vai girando, em razão dessas expectativas, né? Então, vejam como a economia é um ciclo, né, de um monte de variáveis aí que são consideradas. Aí a expectativa das empresas, que a gente já mencionou, né, a gente fala aí sobre investimentos, no sentido de serem novos investimentos, novas empresas virem para o Brasil, mas nós temos também as empresas que já existem, né, empresas que já existem, no sentido de ampliar a produção, né? Então sempre existe aquela situação de que se a renda é mantida, se o consumidor está com uma expectativa boa, naturalmente a oferta precisa ser aprimorada ou aumentada. Então as empresas investem em produção, mas aí tem um outro investimento que é extremamente necessário, que é o investimento em tecnologia, né? Então, uma empresa, naturalmente, ela sempre está buscando lucro, né? Sempre está buscando lucro, e uma das formas que mais se busca o lucro é você produzir a mesma coisa melhor e vender por um preço menor, né? Então, a base é essa, você tem 2 veículos, né? Todos têm uma boa qualidade, mas aquele que é mais barato vai, de certa forma, vender melhor, né? Qualquer coisa é assim. Então, o que as empresas têm, né, dentro desse contexto? Se a expectativa econômica é avançar, o que vai ser feito? Investimentos em tecnologia. E a tecnologia é o grande motor aí, é o futuro da humanidade, a tecnologia. O exemplo que a gente está vendo é a própria vacina, né? Se o mercado de vacinas não estivesse bem evoluído, a gente não teria vacina em 1 ano, como aconteceu aí com a Covid, né? Então, de certa maneira, demorou, mas demorou dentro de uma necessidade de fases, de controle, de não colocar a população em risco e tal. Mas a vacina em meio ano já estava sendo aplicada em testes, né? A gente viu isso daí. Então, veja, o que está salvando, de certa maneira, a humanidade, né? São as vacinas. E assim tem sido. O Renan foi vacinado, parabéns. Aliás, os professores universitários estão aí começando a ser vacinados agora, né? Então, eu tenho 38 anos, então vai, né? Agora, acho que me parece que os 45 anos é amanhã, ou quinta-feira, sei lá. Então, talvez até final do mês aí eu recebo meu certificado, né? Certificado de vacina. Mas, de qualquer maneira, enfim, né? A gente não faz milagre, né? A vacina não está fazendo milagre, mas vai ajudar bastante.
Então, veja, como a tecnologia... Eu tô passando mal, professor. Por causa da vacina. Aham. Eu tô com tremedeira no corpo, Você tomou sabe? Nossa, AstraZeneca? tá, é horrível. Oi? AstraZeneca? Não, tomei da Pfizer. Rapaz, diz que a reação da AstraZeneca é bastante severa. Eu conheço gente que foi parar no hospital de reação da vacina. Minha mãe ficou bem mal 2 dias, eu tive um tio que foi parar no hospital. Enfim, mas eu também, minha sogra tomou vacina e não sentiu nada, né? Até eu brinquei com ela que provavelmente ela colocaram um pouquinho de água lá no braço dela, porque ela não sentiu nada, nada, pensa em nada. Então, cada pessoa tem seu organismo, né, metabolismo. Mas a Pfizer diz que não é tanto, né, mas vamos ver. E Coronavac, meu pai foi vacinado com Coronavac, também não sentiu nada, falou que não sentiu absolutamente nada, né, mas enfim. Bom, então assim, a tecnologia, né, tecnologia é o grande motor que vem permitindo o ser humano desenvolver. É que vocês são novos ainda, vocês não vão ter todo esse histórico, mas, por exemplo, no início da década de 90, tiveram várias projeções aí, ambientais de que, se nada fosse feito, né, mais ou menos em 20, 30 anos, o mundo ia viver uma crise climática sem precedentes, ia subir 3 ou 4 graus a temperatura global, e as geleiras, né, os polos iam derreter, o mar ia subir 3 ou 4 metros, ia ser uma catástrofe. Isso não aconteceu, e me parece que está longe de acontecer, mas por que isso não aconteceu? Porque a tecnologia evoluiu. Políticas de incentivo a tecnologias verdes, né, limpas, exigiram das empresas a mudança, né, do perfil de consumo, né, e aí a gente pode pegar o próprio automóvel, né, vamos pegar o automóvel, de uma certa maneira, os motores foram aprimorados para consumir muito menos combustível, e agora vem a onda elétrica, né, então vejam, na década de 70, 80, tinha aqueles carrões aí que faziam 2, 3 litros por litro de gasolina, né, quilômetros por litro. Hoje em dia nós temos veículos os mais acessíveis, né, ou aqueles não tão caros, né, que fazem 15, 16, né, por litro. Então vejam que existe todo um avanço, e aí toda a questão de emissão de gases, de consumo de energia elétrica, geladeira, televisor, tudo, evoluiu muito em 30 anos, de modo que não aconteceu aquela catástrofe que era prevista na década de 90. O que é isso? É a tecnologia salvando aí, né, a humanidade de novo, e assim vem sendo, e assim vai ser. Né? É só com a tecnologia que a gente vai conseguir continuar evoluindo. Né? Então, uma empresa que tem um cenário positivo vai fazer isso, vai investir em tecnologia, porque ela sabe que se ela gastar bilhões agora, daqui a 3 ou 4 anos ela vai ter retorno. Né? Então, são as expectativas aí que são salutares, né, para a questão do mundo, né, da humanidade. Bom, aí nós temos as expectativas do mercado financeiro, né, então, questão de investimentos, né, aí sim a gente está falando dos investimentos, a questão de ceder crédito, emprestar dinheiro, né, a título de juros, e, de um modo geral, um banco, quando vai emprestar dinheiro, se ele sabe, né, que o cenário econômico é positivo a longo prazo, ele pode, inclusive, cobrar uma taxa de juros menores, porque a chance de ele receber aqueles juros do empréstimo é bem maior do que um cenário ruim, né, como é, por exemplo, o caso brasileiro. Os juros no Brasil é tão alto porque nós temos uma legislação que protege o devedor, de uma maneira geral, nós temos um judiciário que não é efetivo contra o devedor, e nós temos aí todas as crises econômicas que surgem uma atrás da outra. Né? A gente, de uma certa maneira, a gente nunca conseguiu sair de uma crise. Né? A gente sempre está em crise, desde 2009, pelo menos,
Foi a crise financeira, aí veio a crise da Dilma, agora a crise da pandemia, a gente está já há 12, 13 anos, crise atrás de crise, né? A gente nunca... Então, vejam, o que o banco vê? Puxa, é um cenário de risco muito grande. Então, já que eu vou emprestar dinheiro, eu vou cobrar lá 7% ao mês, para que aquele que pagar compense aqueles outros 2 que não pagaram, né? Então, existe todo esse problema aí de taxa de juros, né? Então, o mercado financeiro também trabalha aí com expectativas, e aí como afetam essas decisões, né? É o que eu venho falando aí nos últimos 5 slides, sobre decisões de investimento, de consumo e tudo mais. Então, vejam, esse cenário de expectativa, quando ele não é atingido, ele acaba gerando aí as crises, né? Então, você tem, né, um investimento, você realiza um investimento com um determinado cenário econômico e aquilo não acontece. O que vai fazer? Você vai entrar em crise, né? Então, existe a crise pontual do seu segmento ou da sua empresa, ou seja, o que você fatura não paga a sua despesa, então você começa a demitir, você começa a restringir, você começa a reduzir, até que vai chegar uma hora que você vai quebrar, né? Então, isso é uma crise no âmbito individual. Quando isso é generalizado, a gente pode dizer que existe uma crise econômica, né? Então, existem alguns indicadores. Enfim, né, como as expectativas afetam as decisões, é um ciclo, né, aquilo que eu falei lá no início, né, é uma conjuntura que vai ser analisada, né? Essa análise dessa conjuntura no sentido de dados passados e projeções futuras, vão gerar expectativas, essas expectativas vão justificar decisões que vão ser realizadas aí, as ações de investimento ou não, né? Então, é um ciclo aí econômico de expectativas. Quando essas expectativas não são atingidas, nós chegamos nas crises, né? Crise econômica é um desaceleramento, né? É uma redução de uma expectativa geral do mercado, né? É uma redução geral aí da ideia de crescimento. Claro que crise econômica geralmente vem, né, junto com a ideia de retração econômica, que a gente já vai ver quando o país deixa de crescer, né? Ele não cresce, ou seja, ele encolhe, que geralmente é medida aí pelo produto interno bruto, né? Então, tudo aquilo que o país produz, né, isso é medido por meio do PIB, e quando o PIB é negativo, significa que ele produziu menos do que o ano anterior. Então, essas projeções do PIB são mensais, né? E quando você projeta 3 meses seguidos de PIB negativo, você tem uma retração econômica, né? Então, uma retração econômica. Então, claro que, né, o mau desempenho de uma empresa não significa uma crise econômica, de um segmento não significa uma crise econômica. Agora, quando isso é generalizado, a maioria está desacelerando ou reduzindo, aí nós temos uma crise econômica em âmbito macro, né, em âmbito nacional. Então, nós temos aí todo esse cenário. E quais são os tipos de crise econômica, né? Então, vejam que ela não é uma só, elas podem ser econômica, né, fiscal, financeira ou cambial, né? Então, qualquer uma delas significa redução, né? Então, vamos ver aqui uma a uma. Crise econômica é o declínio da atividade econômica, né? Então, aumenta-se o desemprego, com o desemprego acelerado, cai a renda, né? Então, a hora que cai a renda, cai o consumo. Quando não tem consumo, a tendência é que não se invista mais, porque a oferta, o preço tende a cair um pouquinho, né? Então, quem que vai aumentar a oferta no mercado que ninguém compra, né? Então, você também. Então, a crise econômica está relacionada aí ao declínio da atividade econômica como um todo, né? No mercado de consumo. Essa crise econômica, né, ela pode ter aí, né, 2 denominações, uma é a recessão, outra é a depressão. Então, vejam que a diferença de um para o outro
é a questão da intensidade, né? Então, recessão econômica é um declínio da atividade que não se prolonga por tanto tempo, né? Então, é uma situação aí pontual, é uma situação que se resolve em curto período de tempo. Já a depressão, né, é algo mais intenso, é algo que exige aí existe um impacto econômico muito maior, tanto que, né, os momentos em que se conceitou como depressão, né, eles são bastante pontuais aí na história. Então, não é qualquer crise que gera uma depressão. Então, por exemplo, a mais famosa delas é lá em 1929, né, a depressão lá da economia americana, quando houve o crash, né, a quebra da bolsa. Enfim, os investidores deixaram de investir, retiraram o dinheiro e as empresas quebraram, né, porque houve uma desconfiança lá dos investidores. Então, essa depressão econômica resultou, inclusive, numa mudança de comportamento de forma de atuação do Estado, né? Aquele Estado liberal que não fazia nada, o Estado começou a ser o grande investidor para recuperar o poder de renda das pessoas, né? Até a quebra da Bolsa de Nova York, pelo menos nos Estados Unidos, o governo ele era muito omisso. E aí o que aconteceu? As empresas quebraram, não tinha mais emprego, tudo parou, né? A empresa quebrou, a economia parou. Aí o que o governo fez? Era uma política social, uma política aí que foi encabeçada, né, por um inglês, né, um teórico chamado John Maynard Keynes, né, ele escreveu um livro famoso dizendo que não, nesse tipo de cenário econômico, o que é preciso fazer? O governo precisa ser o grande investidor, né? Então, o que o governo precisa fazer? Começar a abrir estrada, começar a criar empresa, começar a atuar como agente econômico, porque ao fazer isso, ele vai estar empregando bastante gente. A hora que ele emprega bastante gente, ele vai dar um salário para essas pessoas. E aí, a consequência é que essas pessoas comecem a recuperar a renda, e aí a economia começa a girar. Então, nesses momentos de crise, nessa política, né, que foi adotada lá na década de 30, o governo, mesmo não tendo dinheiro, ele deveria se endividar mesmo, mas ele tinha que investir, né, tinha que investir mais do que ele arrecadava, ou seja, né, o equilíbrio fiscal tinha que ser relevado aí para fins de recuperar, né, a renda da população. Então, nós temos aí, né, as duas variáveis aí de crise econômica. Bom, essa crise econômica, né, ela também é cíclica, ela também tem aí o ciclo, né, de crise. Então, aquilo, as empresas têm lucros altos quando há expansão econômica, né? Então, o que a empresa faz? Ela tem uma expectativa positiva, ela aumenta a produção porque a demanda está crescendo, né? Então, há um excesso de oferta, só que as famílias podem ficar endividadas, né? Então, é aquele cenário positivo, aquele boom, né? Aquela bolha, né? Que muito se falou em 2009, né? Quando o mercado financeiro americano quebrou também aquele banco Lehman Brothers, que era um dos grandes bancos americanos. Existia uma procura por capital, existia uma procura aí por crédito imobiliário tão grande, mas as pessoas não tinham lastro daquilo. De repente se percebeu que isso era uma bolha, né? Que isso estava todo mundo pegando dinheiro sem um dia conseguir pagar, e de repente, né, colapsou, essa bolha estourou, e aí as pessoas que estavam endividadas não honraram com os contratos firmados com os bancos. Isso gerou uma política, né, uma cadeia, né, uma reação em cadeia, e aí todo mundo deixou de pagar, quebrou, né? O banco, sem receber aí seu dinheiro, sem os seus juros, simplesmente quebrou. Então, aquilo, as famílias ficam endividadas, há uma redução do consumo, as empresas reduzem sua produção, reduz produção, precisa reduzir custo, porque o lucro é menor. Qual é um dos primeiros pontos que é feito?
manda o trabalhador embora, né? Então, demitem trabalhadores gerando desemprego e queda de renda, né? Então, vejam que aqui a gente está no cenário em que quem precisa atuar? O governo, né? O governo vai ter que pôr a mãozinha dele lá no mercado para criar estímulos fiscais e monetários. Então, ele baixa a taxa de juros, ele concede crédito baixa subsídios, né? Ele incentiva, ele mesmo atua no mercado para que, né, as empresas ou as pessoas voltem a ter renda. Então, vejam que é sempre um ciclo, né? Sempre um ciclo. Óbvio que aqui a gente fica falando esses desenhinhos, acha que tudo é tão simples assim. Não é tão simples. Se fosse simples, não teríamos crises, né? Seria muito fácil o economista já olhar isso aqui. Ah, não, então a gente está nesse quadrinho, vamos fazer já para não chegar no outro. Não, não é assim, infelizmente. Aqui são modelos teóricos e aí é o outro ponto, né? A gente está vendo aqui economia básica, não é economia avançada, porque economia avançada, enfim, né, cada um desses pontos aqui existem 5 ou 6 teorias que vão aprofundar, enfim, é muito grande, né, a questão econômica. Temos a crise financeira, né, crise financeira é quando você cria uma expectativa muito grande de investimento e ela não se concretiza, né, então você, fundo imobiliário, esse fundo imobiliário vai lançar um empreendimento, esse empreendimento já começa a atuar e tudo mais, mas de repente esse empreendimento, por algum fator, né, algum fator como a pandemia, por exemplo, ele não se concretiza, ou ninguém quer aquilo, ou, né, existe vários fatores aí que a pessoa desiste, né, e aí tem o problema, né, você investiu dinheiro esperando um retorno, e esse retorno não vem, né? Então aí tem o problema aí da bolha, né? Que é no início do investimento, você não tem aquela garantia por trás, se esse investimento não se concretiza, estoura, né? Você tem que vender por um preço menor do que você investiu, você perde dinheiro. Então gera uma crise, né? Então a crise financeira é aquilo, né? O ciclo da crise financeira. Você tem estabilidade, boas oportunidades de negócio, né? Você tem uma expectativa positiva, uma projeção de crescimento. O que você vai fazer? Você concede mais crédito, né? Você concede aí, você investe mais. Ao investir mais, ou quando todo mundo está investindo, naturalmente que aquele que vai pegar o crédito, ele vai buscar juros menores ou riscos aí compatíveis. Então, para a pessoa pegar o teu dinheiro, esses agentes financeiros acabam assumindo os riscos maiores, né? Então, quem já pegou empréstimo em banco, fez financiamento, sabe quanto o banco analisa, né, toda a tua vida pregressa e tudo que eles puderem, eles olham de você. Quando o mercado está muito aquecido, e a procura também por crédito não é tão grande, o banco ele acaba não sendo tão rígido, né? Porque se ele for muito rígido, você vai lá no concorrente e pega dinheiro do concorrente, né? Então, esses agentes financeiros, eles acabam assumindo riscos maiores para, né, fazer esses investimentos. Só que aí vem a mudança dessa estabilidade, e como eles estão com um risco maior, essa estabilidade econômica cai, essa propensão de crescimento cai, a pessoa não vai pagar esse agente financeiro, só que o agente financeiro, como ele entrou num ciclo de alto risco, ele não tem muita garantia para executar. Então ele vai ficar, né, vamos falar aqui um português bem simples, vai ficar chupando o dedo, porque ele não vai conseguir recuperar aquele dinheiro. E aí estoura, né? Aí estoura, aí ele vai ficar no vermelho, porque ele nunca mais vai receber esse dinheiro, né? Então, nós temos aí um ciclo também bastante simplório aqui de uma crise financeira. Temos a questão da crise fiscal. Crise fiscal é relacionada ao endividamento do poder público, do governo, né? Então, nós temos aí a máquina estatal rodando, são funcionários públicos, são toda a parte de aparelhagem, né, do poder público, toda a parte de tecnologia, de estrutura física, blá, 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 isso gera um custo muito grande.
quem vai sustentar esse custo é o tributo, né? É a arrecadação tributária. Só que a arrecadação tributária, que são os impostos, né, via de regra, elas estão atreladas basicamente a dois fatores: a renda e a consumo, né? Então, o governo, ele arrecada mais imposto quando a população tem uma renda maior. Quanto mais renda você tem, mais você paga imposto de renda. Vamos dar um exemplo aqui. Ou o consumo, né? Quanto mais você consome, mais você paga imposto, né? Vamos dar o exemplo da gasolina, né? Que boa parte é imposto. Então, o que acontece? Se você consome mais gasolina, você paga mais imposto. Ou seja, consome mais, o governo arrecada mais. Então, a crise fiscal surge quando esse gasto público, né, essa máquina estatal de servidores e funcionários e aparelhagem, o custo acaba sendo mantido, porque, enfim, né, o Estado, ele não, de um modo geral, ele não é volátil, ele continua e, aliás, só cresce o custo disso, mas aí há uma queda de renda e uma queda de consumo e a arrecadação tributária não é suficiente para pagar tudo isso. Aí o governo acaba precisando fazer o quê? Empréstimos ou lançamento de títulos públicos, né? Isso aí é um endividamento do poder público, né? Então vejam que nós também temos um ciclo aqui de crise fiscal, né? Então aumenta os gastos públicos, né? O governo vai lá e lança títulos ou faz empréstimos, aumenta o déficit, né? Então, para manter a máquina funcionando, emite o título, aumenta a dívida, né? E a hora que você faz um empréstimo, para o governo também é assim, ele vai ter que pagar juros, né? E aí os juros gera aí um problema de desconfiança do mercado, no sentido de saber se o governo vai honrar com aquele compromisso, se simplesmente ele não vai decretar uma moratória, como aconteceu agora há pouco com a Argentina, né? Então, o investidor, ele vai olhar aí, puxa vida, esse governo aí, ele dá calote nas pessoas, eu não vou investir dinheiro nesse país, não, eu vou cair fora. E aí não investe no país, não gera renda, não gera consumo, que seria a solução para esse problema, né? Então, vejam como temos aí toda essa questão da crise fiscal, né? A desconfiança do mercado bloqueia investimentos. Ao não realizar investimentos, a arrecadação tributária não é aumentada, e aí a tendência da crise é aumentar, né? Então vejam que nós temos aí também a crise fiscal. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá tudo certo aí? Tá? Ninguém perguntou nada, então vamos lá, né? Se quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? Porque hoje tem bastante slide, por isso que eu estou passando mais rápido aqui. Mas não tem pressa. Oi, diga lá. Eu só tinha dúvida no que era a crise fiscal, mas o professor já explicou. De boa. Tá bom. Então, para o próximo slide, e aí aqui a gente tem a crise cambial e balança de pagamentos. Quando há a questão do preço do câmbio, né? Então, a questão da variação do dólar, né? Aquilo que a gente já falou nas aulas anteriores, né? Então, a gente tem aí a formação de contratos, e aí nós temos muitos e muitos produtores brasileiros, né? Que exportam, e aí o Brasil está tendo aí um saldo muito positivo, né, na exportação, porque atrela essa exportação ao dólar, né? Então, né, você vai produzir com base no real, mas você ganha com base em dólar. Só que esse dólar, ele é volátil, ele tem aquela ideia da oferta e da procura, né? A gente já falou sobre política cambial, e o dólar pode cair, como caiu, né? Vamos imaginar uma empresa que fez um contrato em janeiro, dólar 5,60. Hoje já está 5, né? Então, veja, essa empresa já perdeu lá 10%, né? Já perdeu 10% de uma expectativa de lucro. E vamos supor que esse dólar caia para R$4, né? Vai perder 25%. E aí? Né? Aí 25% é a margem de lucro. Então, vai gerar uma crise, né? Gera uma crise nesse segmento aí, né, de pagamento. Então, isso aconteceu muito
No início dos anos 2000, né, quando o dólar ele começou a perder muito valor frente ao real, né? Então, nós tivemos grandes empresas e grandes segmentos que eram naturalmente exportadores, eles quebraram, né? Um exemplo era a indústria madeireira, que lá no início dos anos 2000, o dólar valia lá 2 ou 3, e de repente ele caiu para quase 1, né? Então caiu menos da metade do que valia. E todas as empresas só vendiam para fora, só exportavam. Quando o dólar não era mais competitivo, eles não tinham mais clientes, né? Os clientes externos não valia mais a pena, e aí eles tiveram tudo que se readequar, né? Então, muitas quebraram, empresas aí. Então, vários segmentos sofrem, né, com essa variação do dólar. Então, quando a variação é ruim para o setor, aí gera crise, né? Obviamente gera crise. Então, nós temos sempre essa questão da crise cambial. E aí nós temos, né, o ciclo, assim como os outros slides a gente falou. Então, é aquilo, né? Nós temos um déficit ou um superávit, um déficit ou um pequeno superávit na balança, né, com elevadas remessas de lucro e juros ao exterior. Então, isso tem um déficit de transações correntes, que dificulta a atração de capital estrangeiro, né? Então, nós não temos o capital estrangeiro. Esses investimentos em bolsas e títulos públicos reduzem, né? Então, existe uma crise, uma desconfiança internacional de que esse dólar, né, esse valor vai permanecer, não existe o investimento, né? Então, o que o Brasil acaba precisando atuar? Ele precisa pegar as reservas cambiais, e aí tem o papel do Banco Central, ele tem que intervir para manter esse equilíbrio, né? Então, uma das formas, né, que a gente viu de atuação é que o país mantenha um equilíbrio por meio de política cambial, né? Então, ele acaba comprando dólar para que uma determinada moeda se mantenha estabilizada, né, para a gente não ter aí essa variação tão negativa, que vai criar, né, se variar muito, vai criar um déficit no balanço comercial. O balanço comercial é o quê, né? É tudo que vendeu comparado àquilo que comprou. Se comprou mais do que vendeu, é o déficit de balança comercial, né? Então, se você compra mais do que vende, você está mandando mais dinheiro para fora, né? Então, qual é a lógica, né? O governo, de um modo geral, ele tem que incentivar a exportação, porque aí o dinheiro de fora está vindo para dentro, ou seja, está gerando mais renda aqui interna. Se a gente inverte essa lógica e cria o déficit, né, da balança comercial, a gente está comprando mais do que vendendo, ou seja, o dinheiro do país está indo para fora, né? Então, está indo para fora. Então, manter o dólar valorizado não é tão ruim para a economia. O que é ruim é quando ele é tão desvalorizado que não vale mais a pena vender para o mercado nacional e só para o estrangeiro, porque aí tudo vai para o estrangeiro, não sobra aqui para o mercado interno, se não tem oferta suficiente, preço sobe, inflação, né? É o que a gente está vivendo hoje aqui, né? Então, nós temos aí essa ideia, né, de crise cambial. Bom, como que, né, uma empresa, como que um investidor ele acaba fazendo, né, e analisando tudo isso ao mesmo tempo? Muitas vezes ele não tem condições, né? Muitas vezes um empresário, uma empresa, enfim, alguém que tem o capital, ele não tem condições de passar o dia inteiro lendo e fazendo essas projeções, essas teorias econômicas, e vai e vem, e se alguma coisa vai bem, vai mal. Na prática, não tem condições. Então, o que esses investidores realizam? Eles contratam empresas especializadas em investimentos, né? Então, existem muitos bancos que têm setores específicos para isso e tudo mais, e existem, né, e aí, muito mais vinculado lá ao mercado norte-americano, as agências, né, que vão dar notas para determinado mercado, determinada empresa, determinado banco, né? Então, existem as agências
que avaliam, né, se um determinado banco, por exemplo, tem um grau de risco ou não, ou se uma determinada estatal, né, se a Petrobras, que tem ações na Bolsa, é arriscado ou não aplicar dinheiro na Petrobras. Veja, no mundo geral, né, as pessoas não têm uma resposta muito certeira sobre isso, a não ser que você trabalhe com isso o dia inteiro. Então, o que esses investidores muitas vezes realizam e muitas vezes se pautam na hora de fazer o investimento? Eles vão ver qual é o ranking, né, ou qual é a nota que essas agências de risco dão para aquelas ações, né, ou para aquele país, ou para aquele governo, ou para aquela estatal, ou para aquele banco, né? Então, é aquilo, vamos supor que eu tenho 100 mil reais, né, eu tenho 100 mil reais, eu quero investir em ações, né, quero investir em ações. Ações de quem eu vou investir? Né? Não sei, né? Não sei, eu não sou investidor, não trabalho com isso, não passo o dia inteiro analisando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um especialista em investimento. Né? Esse especialista em investimento vai me falar assim, olha, Christian, eu tenho aqui meia dúzia de títulos para você aplicar esse dinheiro. Aí eu vou perguntar para ele, tá, mas qual é um investimento seguro? Eu não quero perder esse dinheiro, né? Eu quero aplicar, mas também, né, eu quero lucrar, mas eu também não quero perder. Aí o que esse especialista vai me dizer? Olha, esse banco aqui, ou esse papel, ou esse título, ele tem uma nota muito boa de uma agência de classificação de risco. Então, teoricamente, é um investimento seguro. E aí eu vou lá e faço o investimento. Né? Então, vejam que existe no mundo, né, essas agências de classificação de risco para investidores. Né? Então, muitas vezes, empresas, empresários, investidores aplicam dinheiro conforme uma nota melhor que essas agências de risco dão. Né? Então, o que elas vão projetar? Né? O que elas vão tentar medir? O risco do investimento, o risco do mercado, né? O risco legal, a falta de... Aí entra muito o nosso papel aí do direito, né? É aquilo, vamos imaginar que um país como o Brasil, qualquer consumidor que entre com uma ação consegue quebrar um contrato e não cumprir aquilo que ele assinou. Né? Vejam só, para o investidor isso é um risco, né? É um risco. Olha, a legislação do país Brasil, ela é muito fraca, então se eu ir lá e assinar um contrato, não significa que ele vai cumprir, né? Então eu não tenho segurança, então a nota cai, né? Então vejam que o risco legal, né, envolve também aqui né, o risco do crédito, né, a possibilidade ou não do devedor honrar seus compromissos, né, inadimplência, o Brasil também tem uma inadimplência grande, enfim, essas agências vão medir tudo isso, né, e vão dar uma nota, né, e aí esse último quadrinho aqui mostra e fala das 3 principais agências que existem no mundo, que são americanas, né, começa por aí, mas elas vão dar notas, né, aí conforme, né, a avaliação que elas julgarem de um determinado investimento. Então, vejam, tanto a Fitch, a Moody's e a Standard & Poor's, elas colocam, né, que o investimento mais seguro, ou aquele investimento que gera uma certa segurança, vai receber uma nota de 3As. Né? Então, esse é o investimento mais tranquilo, vamos dizer assim, na visão dessas 3 agências, de você fazer. Ou seja, o risco de você perder dinheiro é muito grande, é muito pequeno, o risco de se perder dinheiro é muito pequeno, porque elas são muito bem avaliadas. E assim vai o ranking até a letra D. Né? Então, o risco de você receber um calote de uma empresa, ou de um título que é avaliado só com a nota D, é muito grande. Então, naturalmente, o que acontece? Quando você investe dinheiro num papel, num título que é bastante seguro, que tem classificação 3As, naturalmente você vai ganhar poucos juros com isso. Né? Então, eu vou aplicar dinheiro, vamos colocar aqui no Banco Bradesco. O Banco Bradesco, acho que tem 3As.
o que o Banco Bradesco sabe? Olha, se eu tenho uma segurança de que eu não sou caloteiro, então não vou pagar muitos juros, né? Então, o meu título lá, o CDB, o CDI, ou qualquer coisa assim, eu vou remunerar com juros baixinhos, porque eu dou segurança para os investidores, né? Então, eu ganho o investidor, não nos juros, mas na segurança que eu dou para esse investidor, né? Aí você pega e vai lá na outra ponta, né? Você vai buscar um banco X, né? Sei lá qual banco, ele só tem a letra D de classificação, de agência de risco, ou seja, o risco de você levar um calote é muito grande. Então, para você emprestar dinheiro para esse banco, como é que você empresta dinheiro para o banco? Você compra um título dele, né? Um LCI, LCA, CDB, CDI, todas aquelas coisas, né, que os bancos oferecem para a gente. O que você vai fazer? Puxa vida, esse banco, o risco dele me dar um calote é muito grande. Então, eu só vou emprestar esse dinheiro para esse banco se ele me pagar um juros muito alto, para me convencer a eu jogar esse dinheiro nesse risco. Então, vejam que existe aí toda uma questão de remuneração do capital que você aplica em razão do risco que está envolvido, né? Então, quanto melhor a nota, geralmente os juros, a remuneração é menor. Quanto pior a nota, os juros, a remuneração é maior, né? Então, é a lógica de mercado aí. Por isso que, né, as empresas, de um modo geral, elas criam todo um controle, né? Controle de risco, controle de compliance, né, aquela gestão compartilhada, transparência e balanço e auditoria e blá, 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 para elas terem cada vez mais uma nota melhor, né? Uma nota melhor significa que as pessoas podem investir nela sem correr tanto risco, né? Ou seja, ela vai conseguir mais investimento e vai precisar pagar menos por isso, né? O que é ação? O que por que uma empresa coloca, né, uma empresa abre seu capital para o mercado na bolsa de valores, que são as ações? Porque elas querem captar recursos, né? Então é aquilo, olha, vamos pegar aqui a empresa, vamos pôr na bolsa de valores. Cada ação hoje vale, sei lá, R$1. Se todo mundo comprar esse R$1 que vale a ação, eu estou trocando um papel, que é a ação, né, um registro lá dentro da Bolsa de Valores, e eu vou pegar dinheiro. Esse dinheiro eu vou reaplicar. E aí minha ação vai valorizar, né? Minha ação, a tendência é eu crescer, então aquela ação que hoje é R$1, amanhã vale R$1,50. Aí esse investidor vai vender, né? Vai vender e alguém vai pagar R$1,50, então o investidor ganhou 50 centavos. E assim vai, né? E aí, qual é o ponto, né, que tem a ver com a escala aqui de risco? Se uma empresa tem uma avaliação alta, né, a chance dela desvalorizar e perder dinheiro é menor, né, muito menor do que uma empresa mal avaliada. Então, mais investidores vão comprar aquela empresa bem avaliada, ou seja, mais recursos vão entrar naquela empresa, né? E aí a empresa cresce, né? Basicamente é isso. Então, nós temos aí o papel dessas agências de risco. Isso aqui é certo? Se eu aplicar meu dinheiro numa escala AAA, eu não tenho risco nenhum? Não. Isso aqui é aquela coisa de nota, né, para fazer um grande mural aí para as pessoas terem como parâmetro. Mas isso é certo? Não, não é. Em 2009, quando o banco Lehman Brothers quebrou, lá nos Estados Unidos, ele estava também bem alto aqui, se eu não me engano, era o segundo degrau aqui, né, que ele tinha de grau de segurança, né, e quebrou, né, deixou um monte de gente chupando o dedo com aquela ação na mão, só que não tinha de quem cobrar aquela ação. Aí o que os Estados Unidos fez? O Estado, né, o Banco Central americano foi lá e honrou com aqueles títulos para não quebrar, né, não gerar uma catástrofe maior ainda no mercado financeiro. Mas, enfim, aí nós temos, né, o papel dessas agências de risco, que não é segurança, mas é um bom parâmetro a ser seguido. Bom, pessoal, então, é o último slide. Não sei se gerou alguma dúvida,
enfim, hoje é uma aula bem econômica, bem, né, quase nada falando do direito, mas, enfim, né, faz parte da nossa ementa aí a gente falar um pouquinho sobre isso. Não sei se tem alguma dúvida, algum questionamento, se está tudo certo. De qualquer maneira, né, enquanto vocês vão pensando na dúvida aí, semana que vem, né, o material já tá disponível aí na 21ª, na semana, né, que vem. E semana que vem a gente vai falar um pouquinho aí sobre o cenário brasileiro, alguns números aí da economia nacional, só para a gente fixar, né, para a gente não esquecer aí do nosso Brasil, né, a gente fica falando do mundo, principalmente Estados Unidos, mas importante para nós é Brasil. Tá bom, pessoal? Do jeito não tem dúvidas, então agradeço a paciência, agradeço o tempo de vocês, né? Vamos aproveitar o nosso friozinho aí, porque promete, né? E terça-feira que vem a gente volta aí, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.